Pré-fixado ou IPCA? Eis a pergunta que todo investidor fica assim, confabulando na hora que vê as taxas subindo e descendo. Meu Deus, o que que eu faço? Eu vou aportar no pré-fixado ou vou aproveitar o IPCA? Qual é o melhor? Hoje nós vamos falar sobre os dois títulos e trazer para vocês os pontos positivos de cada um deles. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando por aqui agora? Então aproveita e se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo. E não se esqueça de deixar o like se esse conteúdo trouxe informações relevantes para você. Pois então, uma das coisas que todo investidor, quando investe em tesouro, pensa é o que é melhor, né? Qual é o melhor título? E a gente sempre fala aqui que não existe um melhor. Então, entre o pré-fixado e o tesouro IPCA, nós primeiros vamos pensar, o que é um título pré-fixado? Então, o nome dele significa que ele já está pré-marcado o que ele vai trazer de retorno para o seu bolso ao investir nele. Então imagine você, eu trouxe aqui, né, uma seta, né, que existe um tempo, né, que alguns especialistas falam de duration, né, o tempo que dura o título, tá bom? Nada mais do que é isso, duration. Eu sempre dou risada dessas palavrinhas em inglês que o pessoal das finanças gosta de colocar. Bom, imagine você como nesse momento aqui, nesse exemplo, você fizesse uma compra nesse momento aqui, tá bom? Então tem o momento de duration do título, que é o momento que ele começou a existir, começou a ser vendido, e o momento lá do vencimento. Tanto dá o ano, gente, eu só quero que você imagine que são uma linha de tempo. Nessa linha de tempo, não precisa ser lá no início, pode ser no meio, né, no início, pode ser um pouquinho depois do meio. Você compra o título, então seria essa linha adjacente. E ela está em elevação. Lá no final da linha, junto com o final da linha do tempo, da duration do título, lá no vencimento, o título pré-fixado, comprando um título dele inteiro, o título inteiro, você vai receber R$1.000. Nossa, Rosana, como assim? Acontece que, quando o título é emitido, o Tesouro já dá esse valor para ele. E aí, a taxa que você comprar o título pode ter um desconto de 10%, de 8%, de 9%. Chegando no momento aqui, ó, momento que ele começa a estar na prateleira para ser vendido. Então, se você for lá no site do Tesouro, o que você vai encontrar quando um pré-fixado é emitido? Uns valores de 400, 300, 500, R$600. E a duração dele, o vencimento dele, o duration dele, de tantos anos. Então, o que você sabe? Eu comprando um título, nesse momento, no momento que ele é emitido e durante os outros períodos depois dele. Eu vou pagar esse valor, mas lá no final eu vou receber 1.000. Por isso que ele chama pré-fixado, ou seja, está pré-acordado que esse um título vai valer isso. Mas, Rosana, e se eu quiser receber mais de 1.000? É só comprar mais títulos daquele pré-fixado. Olha só que bacana. Então, esse é um título para a pessoa que quer saber qual é o valor que ela vai receber no final, lá no vencimento. Então, muito positivo isso. Bom, e o IPCA? Ah, o IPCA, mas ele tem uma grande diferença. Apesar, né, de ele não ser um pré-fixado, ou seja, você não saberá ao certo qual vai ser o valor lá no vencimento. Então, veja bem, também há uma linha de tempo aqui, onde é o momento do duration que a gente falava, né? O momento da duração do título, o momento que ele foi emitido, e o momento que você comprou. Então, o momento aqui, eu coloquei a linha pontilhada adjacente. Então, vamos supor que o título foi emitido em 2020 e a sua compra foi em 2022, tá bom? 2 anos depois do título emitido, não tem problema.
Você vai pagar o mesmo preço que 2020? Logicamente, é muito pouco provável que seja o mesmo valor. Por quê? Porque da mesma forma que o pré-fixado, lá no vencimento, ainda que não seja acordado os R$ 1.000, você sabe que para o valor presente houve desconto. Um desconto que está onde, Rosana? Na taxa que você compra o título. Então, no dia da sua compra, você vai ter uma taxa que vai ser aquela que você contrata o título. Esse é o desconto. Só que no IPCA, você tem justamente o indexador. Ou seja, o indexador é a inflação, né? Esse IPCA significa inflação. Então, esse título, ele vai te pagar a inflação correspondente, mas aí é que vem a grande vantagem desse título, a taxa acordada. Você não tinha percebido isso, né? Então, entre um pré-fixado e um IPCA, a grande diferença está nesse mais. Esse mais significa que, além da taxa, você ainda tem nesse título o valor da inflação do seu país. E veja bem, essa inflação ela é medida a cada 15 dias. Então, o seu título, a cada 15 dias, ele vai sendo atualizado pela inflação correspondente. Uau! Se a inflação está batendo as suas máximas, o seu título vai corresponder às máximas daquela inflação, pagando mais aquela taxa que você contratou no dia da compra. Então, esse título, como eu falei, não é um acordado como no pré-fixado. Então, ele vai te pagar os 1.000, como teve lá no desconto, quando ele foi emitido esse título. Então, ele teve um desconto. Só que junto com o desconto, nós temos o IPCA. Então, você vai receber 1.000 mais o valor dos juros com o IPCA. Então, essa é a grande diferença entre um pré-fixado e um IPCA+. Então, qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que nesse título o seu poder de compra está garantido. Então, quando a gente faz simulações no Tesouro, tem muita gente que não tem essa noção básica, que o fato desse título estar atrelado ao IPCA, ele já te coloca o dinheiro lá no futuro com a valorização, com o poder de compra de hoje. Então, se hoje o seu valor é R$ 100, aqueles R$ 100 de compra, ele é protegido lá daqui 10 anos e, além disso, você ainda vai ter o quê? A rentabilidade, porque ele está atrelado à inflação do país. Então, gente, esse é a gente chama ele de a galinha dos ovos de ouro nos títulos públicos. Ele te garante o poder de compra, não é pouca coisa. Bom, e agora, como é que fica? Então, o pré-fixado, você viu, ele é excelente com aquele objetivo definido que você precisa de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 reais. Você fala, pronto, eu já sei que eu preciso desse valor e com esse eu vou receber esse valor. E pronto, você fica tranquilo investindo nele. Mas ele tem um porém também, que quando a Selic está em momentos de baixa, como nós vimos, né, nós temos no momento que a Selic está em 15, o que nos mostra que talvez em 2026 nós vamos ter uma Selic na faixa dos 13% para 12%. Então, veja bem, se você comprar um pré-fixado hoje que esteja na casa dos 13%, e ele vai ser pago no vencimento lá depois de 2026, 2028, 2029, 2030, você vai ter garantido esse valor de 13, porque é o acordado da sua taxa, sendo que a Selic, ela pode estar pagando menos. Então, você vai ter um pré-fixado que vai te trazer um retorno acima, né? Um valor real acima por causa que a Selic estava em baixa. Então, é um momento, sim, excelente para ter um pré-fixado na carteira. Depois, você aqui me diz aqui no comentário, você tem pré-fixado na carteira? E melhor ainda, você sabia que ele também pode ser um grande as na sua manga para a sua carteira de investimentos? Bom, e o IPCA, prof?
O IPCA+, ele traz, como eu falei, um maior poder de compra para você. Então, veja bem, hoje, não sei se vocês viram essa história, ficou muito gravada para mim. Um menino que vai numa loja, numa vitrine, e vê um foguete, algum brinquedo lá que os olhinhos dele brilham. Passado um tempo, ele começa a economizar para conseguir aquele brinquedo. Só que no dia que ele consegue, que ele leva lá, o que acontece? O brinquedinho dele tinha aumentado de preço. E aí você já imagina a cara do menino. Então, quando a gente investe num IPCA, é justamente o contrário que acontece. Você vai colocando as suas moedinhas, os seus investimentos mês a mês no título. Passado um período de tempo longo, de 10, 15, 20 anos, aquele valor ele vai se multiplicando por dois fatores. Juros compostos. Os juros compostos existe e ele trabalha para você. E o segundo é que esse título, por ser indexado à inflação, ele corresponde à inflação anual e mais à inflação a cada 15 dias. A cada 15 dias, o seu título indexado ao IPCA, ele vai ser atualizado com essa inflação. Então, o seu poder de compra daqui 15, 20 anos está garantido. Você não precisa ter um acréscimo mais. Lógico, se você quiser fazer, pôr a inflação do ano nos seus investimentos no ano que vem, beleza. Mas esse IPCA vai te garantir isso também. Bom, outra coisa é que esse IPCA, ele é a galinha dos ovos de ouro. Ele é usado para diversificação da carteira. Já falei aqui no canal em outros vídeos que o nosso país é um país inflacionário. Se você for contar um período de 60 anos, quantas vezes em 60 anos esse país esteve com uma inflação de 2 a 3%? Ah, gente, é vergonhoso. Praticamente pouquíssimas vezes, menos de 6 vezes. Então, assim, a maior parte da história brasileira, nós temos inflações acima da média. Então, você colocar títulos ligados, né, indexados ao IPCA, vão trazer para você uma diversificação e junto com a diversificação a segurança. Então, você fica tranquilo, porque o seu dinheiro está bem colocado e bem protegido contra esse grande vilão que é a inflação aqui. Bom, e como eu falei lá no início, o IPCA ele vai sendo atualizado a cada 15 dias. Então, esse é a grande diferença do nosso título, que é o título do IPCA. Bom, e agora, Rosana, qual é o melhor? Então, você viu que tem lados positivos no pré-fixado e tem coisas positivas no IPCA. Se você é um investidor que tem uma visão, se você está iniciando agora, primeira coisa que você tem que pensar, você já tem uma reservinha de emergência? Esse vai ser o primeiro, tá? Não, Rosana, perfeito, eu já tenho, beleza. Mas o que você quer com seus investimentos? Você quer, sim, ter só mais dinheiro para um tempo determinado? Você tem um objetivo? Eu quero ter umas férias daqui 2 anos, daqui 1 ano? Então, aí vai ser legal ter um pré-fixado na carteira. Ah, não, mas eu também quero pensar na minha aposentadoria, porque afinal de contas saiu essa semana que daqui 1 ano ou 2, talvez os aposentados e os pensionistas nem possam receber o seu pelo governo. Se isso for verdade, é bom todo mundo pensar de ter um dinheiro fora disso, né? Então, sim, um IPCA, ele serviria para isso, para você. Então, veja bem, tanto um quanto o outro, eles trazem para você benefícios numa carteira de investimento, num portfólio diversificado. E eu colocaria, né, já independente do seu perfil e do seu conhecimento, eu já colocaria pelo menos uns 30% a 40% de IPCA na sua carteira e deixaria entre 15% e 20% de pré-fixado. Por quê? Porque o IPCA, como eu falei, ele vai trazer um maior retorno para você e também porque um pré-fixado, ele também pode trazer um retorno acima, um juros real acima para você, justamente porque nós estamos no momento que se a Selic começa a baixar o pré-fixado nesse momento, vai trazer um retorno melhor para você do que propriamente o IPCA. Mas isso é uma coisa que você vai deixar aqui para mim nos comentários e dizer se esse conteúdo trouxe para você algo que você não sabia. E não esqueça de deixar aquele like que afinal não custa nada.
Valeu, até a próxima!